Nós vamos respirar bem profundamente, sentir toda a espiritualidade amiga que nos auxilia, sentir Eliamar, Ruiz, os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos formar essa corrente de muito amor, de muito aprendizado, com muita fé, esperança e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente está no capítulo 8, novas motivações. Sois chamados a estarem contado com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes, um espírito protetor. Xi, nós estamos perdidos, amor. A gente já falou um monte aqui, o pessoal ficou tudo focado ali. Já foi, já deu. Já deu. 2 dias depois, né, da cirurgia de Marcondes, ele encontrava-se já lúcido, não carecia de cuidados especiais. A Rosângela era enfermeira dele, né, que ficou cuidando dele, já não estava mais ao seu lado. E doutor Inácio passou para uma avaliação de rotina. E, como de hábito, cumprimentou jocosamente. Olá, Marcondes, vejo que sobreviveu. Tem tanta graça nisso. Quem que tem esse bom humor? Não dá para perder esse bom humor. O senhor é doutor Inácio? Recordou ainda com certa dificuldade. Sim, sou eu mesmo, em carne e osso, digo, em espírito. O que aconteceu comigo, doutor Inácio? Por que me encontro nessa sala sozinho? Porventura meu câncer não acabou? Calma, vamos por etapa. Não é bem isso. Digamos que a causa do câncer continuava. E apontou com o indicador a região genital do paciente com várias suturas. Mas como pode? Não deixamos as doenças no corpo quando desencarnamos? Nem sempre é assim, amigo. Eu mesmo tive um terrível efizema e estou tossindo até hoje. E veja que já morri há mais de 15 anos. Como sempre, em tom de humor, o médico berabense alegrava Marcondes com a sua fala descontraída. Mas o corpo não é um mata-borrão, como ensina a doutrina? O que os espíritos não sabem, o que os espíritas não sabem, é que o perispírito é mais mata-borrão que o próprio corpo. Tem até morte por aqui. Doutor Inácio, certamente o senhor não acredita, não é mesmo? Não li nada a respeito nos livros espíritas. Os livros espíritas. Sempre os livros espíritas. Se a gente seguisse tudo que diz os livros espíritas, a gente seria santo. Porque o evangelho fala para a gente perdoar, fala para a gente amar, né? Fala para a gente não brigar com o miguinho, com os amiguinhos. E com os inimiguinhos também. Com os inimiguinhos também, para a gente rezar pelos inimiguinhos. Então, os livros espíritas não fazem, né? Mas sabe o que acontece, o que eu vejo? Hum. A maioria extrai dos livros espíritas aquilo que lhes convém. Aquilo que vai avaliar aquilo que ele já tem dentro de si. Então, é o que convém, né? É. Não é com eles o problema. Os espíritas estão transformando-os em Bíblias sagradas, como se possuíssem a última palavra em matéria de verdade. Tenho opinião divergente à do senhor. A perspicácia do médico era ilimitada. Divergir significa interessar-se pelo tema. Ele percebia a atração do paciente para o diálogo e via nisso uma terapia. Já ouvimos dialogar horas a fio com alguns pacientes que se entretêm com a prosa e esquecem suas dores. Devagar, entreter com assuntos nobres em algumas situações tornava-se terapêutico. Aquilo que eu falo, a gente tem que quebrar, a gente tem que sair, porque a dor existe, seja ela emocional, física, espiritual. Mas se você continuar alimentando, você vai sentir dor. Agora, se você quebra aquela frequência,
você começa a ter outras sensações. Claro que quando a gente está passando por essa fase é fácil? Não, mas é um aprendizado, e aquilo que ele fala é uma terapia. E muitas vezes, é isso que a gente fala, se você encontrar uma pessoa que não está bem, você começar a conversar com ela sobre outros assuntos, você vai ver que ela vai ficar melhor. Por quê? Porque ela saiu daquela frequência. É simples, mas às vezes a gente roda no próprio umbigo. E a gente só consegue ver o nosso próprio umbigo mesmo, né? Então, tá tudo certo. Os livros são ótimos, mas as interpretações dos espíritas, com raras exceções, rastejam no religiosismo. Estão sacralizando livros que deveriam ser estudados, meditados e pesquisados. Chamo isso de dogmatismo psíquico, uma doença incrustada na cabeça da maioria de nós que peregrinamos pelo igrejismo. Deu para compreender? Isso aqui que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo o quê? A gente está estudando, a gente está meditando e a gente está pesquisando. Porque se a gente tem alguma dúvida, a gente vai para as pesquisas. A gente simplesmente não aceita. A gente está ali para mastigar, e vai se pensar se vai engolir ou não. Porque se fizer bem para a gente engole. Mas se não fizer, a gente vai continuar procurando para a gente poder entender, porque aquilo não bateu. E não é porque a gente é revoltado, mas é assim que eu vejo, Valéria, vejo que a gente consegue ter uma fé racional. Porque se a gente for assim, a Valéria falou, quem é a Valéria? É o elétron. A Valéria é o elétron. Pode ficar no elétron. Posso ficar no elétron, né? Posso ficar no Tem elétron. partículas bem menores que o elétron. Ai, Jesus, doutor Inácio, faz uma terapia. O que o senhor acha, por exemplo, de André Luiz? Coitado do André Luiz, Maria Rita, ele é lembrado 24 horas. Nossa, mãe do céu, ele deve usar um capacete já. Porque, olha, os espíritas são os obsessores dele, viu? Coitado dele. Marcondes lembrou-se de uma reunião que participara de antes no hospital e desejava voltar ao assunto. André Luiz é uma contribuição ímpar. E você, Marcondes, o que pensa de André Luiz? Não existe nada melhor para mim. Queria mesmo saber se poderei ler a sua obra aqui na Vida Espiritual. Aqui você terá acesso a livros bem mais completos e reveladores. Imagino que devam ser livros bem fiéis à pureza doutrinária, certo? Achei que você estava melhorando. Disse caçoando o médico. Por quê? O que significa essa pureza doutrinária? O que nós entendemos por pureza doutrinária? Aí é uma pergunta para nós. O que nós entendemos como pureza doutrinária? Bom, eu acho que pureza doutrinária, aqui neste caso, é aquilo que os espíritas dizem ser a pureza doutrinária, na verdade, né? Eu acho que é quase que um conceito sobre a própria, sobre o próprio espiritismo, né? Fica uma ideia fixa. Pureza doutrinária é você não sair daquilo que está no Pentateuco. E aí, o próprio Pentateuco diz que aquilo lá não é tudo, que a doutrina é de caráter evolucionário. Então, é uma contradição a pureza doutrinária, né? Eu já interpreto de uma forma diferente, não que não seja isso, mas eu complemento no sentido assim, eu acho que pureza doutrinária é tudo aquilo que fala do amor, mas do amor pleno,
o amor que Jesus nos Não, ensinou. mas estamos falando da pureza doutrinária segundo o que ele está falando Não, aqui no livro, né? então, mas eu falei assim, o que que a gente acha? O que que É. nós achamos de pureza doutrinária? Nós. Ah, O que que é essa É isso. pureza doutrinária? E não aquilo que o Marcondes acha, mas nós, porque a gente se bate nisso também. é que a Muitos- pureza doutrinária você pode resumir com o ensino de Jesus, que é o amor. Uhum. Então, Isso era é isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar, que eu achava que era o perdoar, o viver em comunidade, em Tem uma aceitação. palavra só, né? E eu Resume acho uma que palavra só, amor. Amor. Só que aí então. todo mundo fica rodando no quê? Na palavra. Na palavra. Que é o que todo mundo faz lendo a Bíblia hoje em dia, né? E a palavra, ela se perde ao vento. A palavra, ela fica no reino da mente, né? Ela não vai no coração, né? Muitas vezes a gente não exemplifica. Sim. A gente volta lá, o Tiago, né, falando, né? Sem obras é uma fé morta. Caridade sem obra. É. Bem que me disseram que acharia alguém que adora caçoar por aqui. O Marcondes já entendeu que é o doutor Inácio. Minha vida é caçoar e refestelar com as diferenças de todos nós. Não se espante. O senhor ainda não me respondeu sobre a pureza doutrinária. Marcondes, você não está mais no seu mundo espírita imaginário, gestado pelas estreitas concepções dos 5 sentidos. Isso aqui é realidade e não o que é pureza doutrinária, e não o que a pureza doutrinária lhe ensinou. Os problemas dos companheiros de ideal com o livro espírita começam exatamente nesse tema. O que é puro? O que é verdade? Quem a pode decretar? Quais os limites da sensatez em matéria de filosofia, da imortalidade? Amigo, vou lhe dizer uma verdade sobre a verdade. Os espíritas estão doentes de soberba ao imaginarem que sabem tudo sobre a vida espiritual. Dói, né? Caramba! Ai, ai, ai. Mas é a verdade. É a É. pura verdade. Porque, ó, eu não tenho nada contra André Luiz. Não tenho nada contra André Luiz. Mas não é porque a gente lê uma dúzia de livros de André Luiz que a gente conhece tudo. Eu vou um pouquinho mais fundo, Valéria. Eu acho que você ter o conhecimento das letras, né? Mas não se tornar uma pessoa melhor, mais humilde, mais sensível, mais amorosa, não adianta nada. Então, por isso que eu acho que eu não sou espírita, porque eu ainda não fiz a minha melhor parte, entendeu? Aquele que faz a sua transformação moral, eu ainda não fiz. Então, eu prefiro nem ser chamada de espírita, né? Porque se for levar no que está no Evangelho, o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral. E eu Não, ainda não não é fiz. Né? Não é isso, não. Desculpa discordar, Maria Rita. A gente fala que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço na reforma Sim, é moral. o que está lá no Evangelho. Eu que não soube falar. Mas é Mas o que diferente. está no Evangelho é isso. É diferente de conquista, tá? A gente entendeu o que eu quis dizer? Então, nós somos Não. espíritas, porque nós estamos nos esforçando na nossa reforma íntima. Ah, A tá. gente só não consegue. A gente tem dificuldades? Claro que tem, porque é luta de costumes seculares, Verdade. né? Então, nós somos espíritas porque nós estamos na busca da nossa melhoria. Não significa que a gente consegue. Na verdade, a gente consegue. É que a gente quer ver grandes saltos, né? Mas Verdade. É que a gente não consegue o tempo todo. A gente não consegue o tempo todo. mas as A conquistas gente são consegue, depois não consegue mais, aí consegue outra A vez. gente não conseguiu. Se a gente não consegue mais, é que a gente não conseguiu da primeira vez. A gente se enganou. Esse é o ponto. Sabe, gente? Então, Pensa bem nisso.
A gente fala que conseguiu e uma hora fala que não conseguiu, significa que na primeira vez eu não tinha conseguido. Eu estava me controlando. E reforma íntima não é controle. Reforma íntima é transformação. E quando você transforma... Aceitação. Não, Transforma. transformação. Transforma. Quando Transformação. você consegue transformar o seu interior, você não erra mais. Mas Então, não o passa fato pelo de... controle? Mas não passa pelo controle primeiro? Então, a gente vive. O controle é o primeiro passo, mas não significa que você mudou. Aí não Não, virou tudo bem. essência. Não virou Não. essência. Porque quando torna essência, já é algo que a gente traz Eu vou natural. fazer um exemplo, usar um exemplo que eu costumo usar sempre. Você está se controlando para não matar ninguém, mas matar de matar mesmo. Você está se controlando? Não. Por quê? Porque isso Porque já não virou preciso. essência em você. Isso já virou Nunca essência em houve. você. Então, Nunca no houve essa passado, vontade. encarnações remotas, Espera um pouco. Segura. Não, de matar não. De matar não. Eu posso matar assim fisicamente nunca tive vontade de matar ninguém. Nesta encarnação. Ah, eu estou falando dessa, das nessa minhas outras eu não sei encarnação, nem o que eu não. fui. Nessa Então, encarnação, não. tá falando assim, Estou hoje. falando, estou quieto. Deixa eu terminar meu raciocínio, gente. Presta atenção. Vai lá. Em outras encarnações, bem lá atrás, a gente matava. E não tinha remorso para isso. Por quê? Porque o ser humano não precisava fazer isso em determinado momento. Porque senão ele morria. Então, em outras encarnações, a gente matava. Hoje em dia, aí a gente foi aprendendo, né? Ah, não vou matar mais. Matei. Caramba, não era para matar. Só que a gente treinou tanto isso que hoje em dia a gente não mata mais e não precisa ficar pensando, eu não vou matar. Hoje, a ideia de não matar já faz parte de nós. Eu já melhorei nisso. E assim acontece com todos os outros nossos defeitos. Só que os outros a gente ainda está trabalhando. Vocês entenderam? Sim, sim. Ah, mas tudo bem. Agora eu estou trabalhando que eu já não mato mais. Mas eu dou umas pauladas em alguém. Agora eu estou trabalhando isso. Eu não vou dar mais paulada em ninguém. Entendeu? Só que eu estou trabalhando nesse momento, eu estou me controlando para não dar paulada em ninguém. Isso está lá dentro de mim. Mas eu estou trabalhando dentro de mim de tal forma que no futuro eu não preciso mais me controlar para não dar paulada, porque isso já virou essência. É isso que é a reforma íntima. É isso que o espírita faz. Por isso, Maria Rita, por isso que eu falei, você é espírita, porque você está nesse trabalho consigo mesma. Vai conseguir nessa encarnação? Não importa. Deus não colocou um prazo para você terminar tudo. Deus falou, faça. E nós estamos nos esforçando. É isso que pede a doutrina espírita. Entendeu? Desculpa. Terminou? Ixi, olha. Obrigada. Começa a perceber, doutor Inés, começa a perceber. Nisso concordamos, expressou Marcondes, demonstrando alegria. Você tem noção de quantas semanas se encontra no hospital? Pouco mais de 4 semanas em meus cálculos. Estou certo? Sim, está. Quanta diferença o senhor presenciou nessas paragens que nunca leu nos livros doutrinários? Nem sei como responder. Tudo é bem diferente do que imaginei. Quando olho meu corpo e vejo estes curativos, este odor, esta sala, a sua conversa, este hospital, aquela reunião de debates e outras tantas coisas, começo a pensar que não sabia nada sobre a vida imortal. Bom sinal, Marcondes, bom sinal. Doutor Inácio, posso ser franco? Admiro pessoas francas. É que passam algumas ideias pela minha cabeça e... Fale logo, homem, porque senão vou ler seu pensamento. Tem hora que o senhor me deixa dúvidas sobre seu comportamento. Em que sentido? Nunca conheci um espírita tão franco. O senhor quer dizer mal educado e irônico? Não se acanhe de falar. Confundo-o com um mentor ou um capeta. Expressou-se o psiquiatra, com seu irremediável bom humor. É isso mesmo. Não tenha dúvidas que sou. Digamos que sou um bom capeta.
Jamais imaginei um espírita com suas características. O que faz o senhor pensar que sou espírita? E não é? Não. Na minha avaliação sincera, nunca me vi plenamente espírita. Então, o que o senhor é? Alguém à procura de si mesmo. Um sujeito meio louco. Marcondes sorriu prazerosamente, embora com muita limitação. Agora vou me retirar. Volto assim que puder para jogarmos uma conversa fora. Mas, ó, se a gente for analisar, fala, né? Eu sou uma pessoa que está à procura de si mesmo, né? Então, uma pessoa que está em busca de si mesmo, ele não é espírita, ele não é nada, ele está em busca dele mesmo. Que, né, que a gente tem que falar que é espírita, que é católico, que é protestante? O que isso muda na A gente tem minha tajas, direção, né? A gente precisa, às vezes, colocar essas tajas, né? Aqui, né? Aqui na Terra, É. a gente precisa, né? Acho que faz parte de toda essa, né, dessa cobrança da sociedade, né? Porque, assim, aquele que fala assim, eu não tenho religião, todo mundo fala assim, nossa, você é ateu? Verdade. E, às vezes, a pessoa é muito mais do que aquele que está lá 24 horas dentro do Templo, que seja, igreja, da casa dos de cultos. pedra. Você entendeu? É aquele que vai, trabalha pelo outro, faz um monte de coisa. Conversa com a energia. Ele não chama de Deus, mas às vezes até chama, mas ele não quer conversar com ninguém. Então, às vezes, ele é muito melhor do que muitos que batem a tarjinha. Eu vejo que é uma coisa que faz parte da nossa sociedade. Eu, Valéria, entendo assim. Não sei. E na loucura do doutor Inácio, ele traz o que? A sinceridade. Olha, eu estou tentando me achar, estou indo, tu quer vir junto, vamos embora. Eu vou tentar te auxiliar. Porque é nessa terapia, né? Ó, vai falando que você vai se escutar e você vai conseguir compreender aonde você está. O meu pai era assim, ele não tinha religião, ele não falava nada com a gente, mas ele ajudava todo mundo. Então, são algumas coisas que a gente fala assim. A religião veio para quê? Para religar, né? Só precisa saber religar o que com quem, né? Religar o que com o quê? Porque se a gente conseguisse fazer essa ligação, não tinha tantas religiões, não tinha tantas, como que se diz? Tantas vertentes, né? Porque a gente fala do espírita, tem, né, tantas vertentes, que eu quero dizer, federação, aliança, USE, terceiro setor, e aí assim vai, né? Então a gente deve, se a gente for parar para pensar, por que existe tudo isso, né? Aí cada um vai ter a sua resposta. Aí a gente vai aqui. Aí ele se retirou, né? Volta assim que puder para jogarmos uma conversa fora. Antes de ir, uma última pergunta. Por que gosta tanto das pessoas francas? É muito fácil gostar de pessoas iguais a gente, entendeu? Acho que sim. Obrigada, doutor Inácio. Agradecer é uma ótima sintonia de um ótimo sintoma de melhora. Gostei da atitude, por isso vou lhe dar um prêmio. Prêmio? Estarei liberando visitações para você a partir de amanhã. Até. Antes de deixar a ala, o psiquiatra prescreveu algumas medidas junto aos atendentes no posto. A dor modificara sensivelmente o coração do doutrinador. A dor modificava sensivelmente o coração do doutrinador. Olha lá, o amor e a dor. Tem que passar um perrengue para trazer essa essência. Para entender. Foi uma escolha. Poderia ter aprendido de uma outra maneira, mas era aquilo que ele conseguia.
E por um desses caminhos singulares da vida, Dr. Inácio, com seu temperamento ímpar, despertava-lhe um sentimento de admiração. Novas motivações começavam a tomar conta de suas emoções. A gratidão e a admiração pelas diferenças alheias constituem excelente quesito de avanço para as criaturas habituadas à arrogância. Marcondes iniciou sua educação emocional sem ter noção abrangente do que significou aquele momento espontâneo de interesse pelas palavras do médico. Aos poucos ele ia compreender. Mas, ó, se a gente fizesse, para a gente encerrar, né? Aí depois a gente faz o capítulo 9 no domingo. Se fosse uma outra pessoa que fosse conversar com ele, teria tocado o coração de Marcondes? Se fosse com todos os dedos, como foi o Cícero? O Cícero falava, não tinha todos os dedos, mas não pontuava tanto como o doutor Inácio. Possivelmente não. Às vezes a gente não tem que ser aquela pessoa que está ali conversando, cheio de amorzinho e tal. A gente leva a sério. Tem Agora, que ter quando vem... um tranco, pegar no tranco. Por quê? Dá uma chacoalhada, ver se acorda. É. A gente tem algumas coisas de Marcondes, né? Se a gente for lá, é só puxar. Mas às vezes também eu falo por mim, né? Eu falei assim, tem algumas coisas de Marcondes. Ai, mas às vezes um colinho é sempre bom também, né? É isso que eu ia falar. Um aconchego, né? Um cafunézinho é muito bom. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Maria Rita. Bom trabalho. Até mais. Obrigada. É. Mas se tiver que acordar, a gente tem que dar um chocalhão. Como a Solange falou, às vezes mesmo, né, Sol? Só no chacoalhão. No tranco, vai no tranco, assim. Oi, Damares. Por tudo que eu ando lendo, aprendendo, eu acredito também, nisso que eu vou falar que eu já vi, no mundo regenerado não haverá mais religião alguma. Todos nós estaremos ligados por uma imensa energia amorosa, isso. Interessante. Essas divisões das religiões, e dentro de cada religião, todas as divisões, como você deu exemplo do espiritismo, é feito pelos homens, terrenos, né? Nós aqui, não é nada divino, não é nada orientado. Os homens da terra, os terrestres é que inventam estas divisões, porque isto pode, aquela outra religião não pode, isto deve, aquela não deve. Então, no mundo regenerado não teremos mais nada disso, apenas a energia do amor, né? E aí você vê que a palavra que você utilizou expressa exatamente o que acontece. Divisão. As pessoas inventam vertentes diferentes quando aquela religião não se enquadra naquilo que está falando. Nós mesmos aqui estamos fazendo alguma coisa que é diferente da fonte onde que a gente fez. Está certo? Está errado? Tanto faz, né? O importante é que a gente está seguindo um caminho que a gente acha certo. Está se encontrando, né? E esse é o ponto, né? E sei lá, a gente não tem que ficar criticando o caminho que cada um segue, né? A gente segue o nosso, faz propaganda dele, né? Mas respeita o caminho que o outro escolheu, né?